alunos e alunas do 6º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Nós estamos aqui, não estou sozinha, como sempre, tenho o privilégio de ter Késia comigo, que é a nossa intérprete de línguas e sinais, deixando a nossa aula muito mais acessível. E também temos aqui a professora Viviane, minha parceira de trabalho, que está ali já no chat ligadinha, conectada com vocês. E eu já sei, já tive a informação que temos alunos no chat. E aquele aluno que está sempre presente, assim, bem pontual, é Sabino. Fala aí, professora Viviane. Olá, professora Adriana, tudo bem com você? Isso, já estou aqui conectada e já tem gente aqui no chat louquinho para acompanhar a sua aula sobre tirinhas de humor. Eu sei que é um assunto que a gente já começou, né, na aula passada, e hoje a gente continua, então acompanha aí a nossa aula. Então é isso, pessoal. Vamos lá, dando continuidade a esta aula, esse tema, não é? Tirinhas de humor, que é um gênero textual gostoso, não é? De estarmos, assim, nos inteirando da interpretação textual, das informações implícitas que está aí dentro desse gênero. E aí, vamos aprender juntos? Então, vocês todos os dias falamos isso, repetimos, porque o aprendizado é assim, ele vem por meio dessa conscientização, dessa fala, não é? A mãe de vocês fala, o professor fala uma coisa, várias coisas, várias vezes, né? E aí é nesse processo aí de repetição que acontece o aprendizado. Então, se ainda tem alguém que não sabe as 3 formas de se conectar com esta aula, é pela TV, e aí é pelo aplicativo Educa Recife, onde vocês aproximam aí o celular de vocês para o QR Code que aparece na tela. E a outra forma é as aulas que estão lá no canal de YouTube. E esta aula de hoje vai também para o canal de YouTube e vocês podem ter acesso, revisar a aula, estudar, não é, detalhadamente cada conteúdo de cada disciplina no horário que vocês quiserem, não é? E aí vocês podem também compartilhar essas aulas se tem alguém que não é da nossa rede, que é seu coleguinha, sua coleguinha e quer assistir a aula, você pode compartilhar também, não é? Falar das aulas que estão lá no nosso canal. Então, essas aulas foram preparadas para vocês, mas aí elas podem ser compartilhadas para o aluno, a aluna que quiser assistir, não é? Está na rede, então pode ser viralizada, não é assim? Então, pessoal, é por aí o caminho. Então, vamos lá. Nosso objetivo, não é, da aula de hoje é importante, não é, para a gente saber onde é que queremos chegar. Então, o objetivo da nossa aula é ler e analisar tirinhas de humor, a fim de inferir sentido a partir da linguagem utilizada pelos autores, desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de texto, verbal e não verbal. Então, é importante pensar nisso, porque na tirinha nós temos imagens, nós temos também, não é, a escrita, e tudo deve ser analisado para entendermos. Então, é muito importante, não é, professora Viviane, estarmos, assim, bem focados para entender esses elementos, não é, que estão inseridos na tirinha. Então, vamos lá. Nesta aula, como já falamos, continuaremos estudando a leitura com tirinhas de humor. Então, é bom, eu gosto de falar isso para vocês, não é? Que é interessante entender esse processo de aprendizado em 2022, é que estamos vivenciando o processo de reposição, não é? De fixação de conteúdo. É um reforço, essa palavra é muito antiga, então vamos usar assim, a reposição de conteúdos, não é? Então, esse conteúdo, ele é reposto, ele é revisado, reforçado por meio da escrita, da leitura. Então, vocês percebem que passamos a usar elementos nas nossas aulas, não é? Passamos a estar com conteúdos, com
notícia, reportagem, agora o gênero textual tirinhas de humor, para trazer esse conteúdo novamente para vocês de uma forma mais leve, mais tranquila, e aí o aprendizado está acontecendo. Eu acredito nisso. Então, se acreditamos, fazemos. E estamos fazendo, viu? Então, as professoras de língua portuguesa aqui e das outras disciplinas também, os professores, porque só não temos professoras, né? Estamos trabalhando nisso, para que vocês tenham essa reposição, né, desse conteúdo que nos anos pandêmicos, né, nesses 2 anos pandêmicos, o nosso aprendizado não foi assim tão legal como deveria ser, mas está sendo. Há um trabalho sendo feito. Então é isso, então estamos revisando isso, analisando situações que a língua portuguesa é utilizada de modos diferentes. Então cada aula completa, não é, complementa aquele conteúdo que foi visto. Então já vimos variação linguística, estamos vendo, não é, a linguagem verbal, não verbal, e vamos avançando. Então, assim você poderá aprender um pouco mais sobre os aspectos relacionados aos contextos do uso da língua, analisando e inferindo os efeitos de sentidos decorrente da escolha de vocabulários e de outros recursos linguísticos que estão por todo o conteúdo. Então, o que são tirinhas? Vamos revisar. Né? Tirinha é uma pequena sequência de ilustrações no formato de quadrinhos. Então, vamos continuar lendo as tirinhas para a gente ver e perceber esses elementos. Eu trouxe para vocês essa tirinha aqui, não é? Que tem um título aí, Resposta Rápida. E aí, no primeiro quadrinho, nós temos um livro na mão de Caco. Caco é um dos personagens. E aí é Caco e Tuca. E aí é interessante é que tem na capa desse livro aí um QR Code. E aí a primeira informação que tem no balãozinho é: puxa, esse labirinto está errado. Você sabe a resposta, Tuca? E aí no segundo quadrinho diz assim, não sei se vocês conseguem ver, diz: isso não é um labirinto, seu maluco. É um QR Code. Será que todo mundo conhece, sabe o que é um QR Code? Não é? Na nossa era digital de hoje, será que tem alguém que não sabe o que é um QR Code? Tem, né, pessoal? Nem todo mundo tem esse acesso a essa informação. Por isso que é importante, não é, estarmos nos atualizando e também falando, não é, das novas modalidades, não é, de aprendizado. E aí essa tirinha traz isso para a gente. Vocês já sabem, não é, o que é o QR Code. Então, Caco está descobrindo hoje. Vamos continuar lendo aí a tirinha. Tela cheia, por favor, Bíblia. Aponta o celular para o desenho. Interessante, não é? E aí ele diz, aponta o celular para o desenho. E aí Caco vai lá, né, e aponta o celular para o desenho. Isso não é um labirinto, seu maluco, é um QR Code. Esse primeiro balão aí parece que é o pensamento, não é? Do que Tuca falou, Caco está aí pensando. É a resposta, professora. Né? Ó, a resposta. É a resposta que o celular dá depois da leitura do QR Code. Pode ver que está em azul. O flash que está em azul, saindo do celular, é o mesmo em azul lá de cima. Sim. E aí a resposta que o celular dá é igual à resposta que o Tuca dá. Interessante, professora Vivi. Ele diz, uia, você sabia a resposta mesmo, porque é tão rápido, não é, professora Vivi? Pois é. E aí, ele tem a resposta imediata. Então, o QR Code, aí a mensagem que fica, né, professora Vivi? É que o QR Code facilita a nossa vida. Por isso que é importante a professora agora. Pode jogar lá um QR Code, você aponta o seu celular e tem acesso à historinha que ela quer contar. Aquele curta-metragem, aquele filme curta-metragem que ela quer passar na aula dela. Então, pessoal, não é legal? Então, toda essa modificação no ensino veio para agregar conhecimento, veio para facilitar. E nessa tirinha, nós percebemos isso.
Então, essa tirinha, ela traz para a gente informações, né? Aprendizado. Foi legal, vocês gostaram? Espero que sim. É legal também, professora, que o QR Code ele tá dentro de um livrinho, como se fosse aquele de palavras cruzadas, né, que a gente usa. Aí a gente usa o lápis, a caneta para marcar, e é o contraposto, né, entre o material que a gente usava e agora o uso da tecnologia para resolver as questões, os problemas. Então, é as duas coisas convivendo. Então, nós vemos aí a relação perfeita que a professora Vivi faz e mostra para a gente isso aí, não é, minha gente? Essa mudança, essa transformação na informação, no conhecimento. Então, vamos avançando. Quais as informações implícitas necessárias para compreender a tirinha? Então, vocês perceberam, não é? Aí no detalhe, a cor do balão, não é? Vocês percebem que na última imagem, né, nós temos aí o balão aí como resposta de azul, não é? Da cor do primeiro, não é? Do livrinho que aparece lá o QR Code. E aí vocês percebem que as informações, elas estão implícitas e é possível perceber, não é? Nas entrelinhas, interpretar. É difícil interpretar para alguns, sim, mas para outros torna-se fácil, né? Você consegue fazer isso com facilidade. Então, vamos lá. Essa próxima tirinha aí, gente, presta atenção direitinho. Sonolento. E aí? Vocês têm insônia? Vocês ficam assim à noite sem dormir? Vamos ver o que essa tirinha fala sobre isso, né? Puxa, tô sem sono. O menino fala, não é? Pai, traz outra coberta para me esquentar. E aí ele, tem como uma pergunta aqui, né? Será que uma coberta vai, né, fazer o sono chegar? Será que é isso que ele está falando? Filho, o cobertor não te esquenta, ele não produz calor apenas. Mantém a temperatura do seu corpo como se fosse uma estufa. Né? E começa a rir, né? E aí o pai fala com o filho, não é? Mas você percebe que nos primeiros quadrinhos ele só está com uma coberta marrom. No final, a coberta, o pai traz uma coberta e coloca lá em cima, né? Nós temos aí a coberta azul. E aí o filho vira e deita e faz assim: física, me dá um soninho. O pai, nessa fala toda, ele tenta dar uma explicação, não é? Do que acontece quando você está ali com 2 cobertores, não é? Você é aquecido de certa forma. Mas será que o sono chega com aquecimento? E aí, professora Vivi? É uma questão, é bastante interessante, porque enquanto o pai está tentando explicar uma coisa, o filho está entendendo outra, né? E realmente, fisicamente, o cobertor ele não esquenta a gente. Vocês no futuro, quando tiverem aula de física, vão entender direitinho o que a gente está falando. Mas ele impede que você perca calor para o ambiente. E é justamente por isso que a gente coloca cada vez mais roupas, né? Para não perder calor para o ambiente. E é isso que o pai, que muito provavelmente conhece física, estudou, está tentando explicar para o menino. Só que aí quando ele começa a explicar para o menino cai no sono. Sim. Se torna sonolento, porque ele acha um pouco tedioso, talvez, a explicação do pai, né? E aí a gente tem essa brincadeira também com o título da tirinha, né? Sono lento, ou seja, aquele sono que demora para chegar no indivíduo, mas ao mesmo tempo, no fim da tirinha, ele se torna sonolento, por causa da explicação física que o pai estava dando para ele. Então, muito interessante essa tirinha também. E interessante também, trazendo, não é, para a realidade, é que enquanto os pais estão conversando, não é, geralmente assim, as crianças, os adolescentes adoram, né? Enquanto o pai conversa ali, ele dorme. E aí o sono chegou, né? Não foi nem a física que ajudou, foi a conversa do pai. Então, quais elementos verbais que contribuíram para a construção do sentido da tirinha? Então, os elementos verbais que contribuíram para a construção de sentido da tirinha foram trazer, não é? Traz a coberta, não é? Esquentar, manter, quando o pai explica, não é? Que mantém o corpo aquecido, e dar, não é? Quando ele diz assim, física, me dá um soninho. Então, esses são os verbos que contribuíram, trazendo sentido nessa tirinha.
Então, nós temos mais outra aí, não é? Caco, o indignado. Então, deixa eu ver o que tem de bom nesta caixa de LED. Que os humanos falam tanto, não é? Chamam de meio de comunicação. Eu já aumentei aqui algumas palavras nesse diálogo de Caco. E aí, tem lá, não é? Uma atriz sendo entrevistada. E aí ele fala assim, ó. Quem foi eliminado? Ah, meu. Por quê? Tipo assim, Mara Super. E aí, interessante essa colocação, né? Quem foi eliminado? Será que agora, quando vocês escutam isso, também vocês lembram, né? De algum programa aí, que eu não vou falar o nome. Mas aí, não é? E aí ela fala assim, ah, meu, tipo assim, Mara Super. E aí ela fala com a linguagem que é formal, uma linguagem padrão. Não, né, pessoal? Então, no último quadrinho, por favor, Billy. Depois eles reclamam, Caco, pensando, assistindo a televisão. Depois eles reclamam que eu me comunico com ha, enfim, hipocrisia. Caco, não é? Com a sua linguagem, não é? Ele não fala as palavras na linguagem padrão. E aí é interessante, não é? Quando ele vê isso aí, ele olha e diz, olha como ela está falando, Mara Super. Para ele, assim, pode falar assim, né? Usar essa linguagem assim, tipo assim, diante da TV. E aí é uma crítica, né? De certa forma, né? Que Caco está fazendo, né? Mera hipocrisia. Né? Me criticam porque eu sou, né, da floresta e aí agora estão falando assim na TV, nesse maior meio de comunicação. Interessante, né? Então, percebemos aí, não é? Quais palavras são faladas na TV em que Caco percebe a falta da linguagem padrão. E aí temos a resposta imediata que eu já trouxe para vocês, porque o tempo da gente vai sempre voando. Meu, né? Porque, tipo assim, Mara Super. Então, é a linguagem coloquial, uma variação linguística, né? Também que é falada pelas pessoas, que nem sempre as pessoas estão usando a língua padrão. Isso. Então, temos outra tirinha aqui, que é a infecção valente. E aí tem um exército aqui, não é? Defendendo aí. E aí, esperem, eles se organizando. Percebemos aqui, não é? O desespero. E aí eles vão gritando e dizem, Senhor, eles estão se multiplicando e ganhando força. Onde está o reforço, não é? Tem um ali, combatente, que está se perguntando, onde está o nosso exército de reforço? Ele já era para ter chegado. E as bactérias, que esse grupo amarelo aí unidos, juntinhos, né? Estão aí unidos. E os anticorpos, que são esses que estão desesperados, não estão percebendo. Vocês percebem nessa imagem que tem poucos, não é? Soldados anticorpos, não é? Do outro lado, que são representados pelos azul e branco, não é? E aí, isso acontece dentro do nosso organismo, pessoal. E aí, o pai pergunta, né? Caco está lá e pergunta para o seu filho, filho, você tomou o remédio? Aí o filho responde, era aquele com gosto de sorvete e calda de morango? E aí vocês entendem por que as bactérias estavam aí se multiplicando e os anticorpos estavam, né, desesperados. Por que foi que aconteceu esse processo? Porque quando estamos com um processo inflamatório no nosso corpo, temos que tomar a medicação, né, no horário certo, não é? Senão as bactérias não são combatidas. E aí os anticorpos não são fortalecidos para lutar contra esse exército que pode nos destruir. E para isso a professora Isabel e a professora Cláudia explica bem melhor do que a professora de língua portuguesa, as professoras. Porque eles são, é interessante porque eles são branquinhos, professora, Sim. Porque são glóbulos brancos, né? Sim. Que são responsáveis pelo sistema imunológico do corpo. Então é por isso que eles aí enfrentam de frente o exército de bactérias que está... Isso professora mesmo. Isabel está aplaudindo aqui. Professora Isabel ali aplaudindo. Acho que acertei, viu? A questão. Acertamos. Então, é por isso que os anticorpos vão enfrentar as bactérias, né? E aí o reforço é justamente o remédio, que precisa chegar na hora certinha quando a gente está com infecção. É por aí. Então,
Ela vai explicar melhor para vocês, mas a professora Vivi agora deu um show na aula de biologia, ciência. Quais as informações nas imagens e expressões dos personagens nós temos aqui, não é? Então, nós temos aqui o desespero dos glóbulos, não é? Ali esperando a medicação. E por que será que o filho faz essa associação do sabor do remédio com sorvete e calda de morango? Porque geralmente só gostamos daquela medicação que tem sabor, não é? E aquelas que são amargas são detestáveis, mas aí precisamos delas, não é? E precisamos fazer uso delas sempre que for necessário, tá certo? Então, nessa tirinha aí, vocês têm, não é, essa informação implícita, explícita. A implícita é essa que a professora Viviane colocou aqui, a cor dos anticorpos, não é? Das personagens. Dos glóbulos, dos personagens. Então, tudo deve ser analisado, a linguagem verbal e não verbal que está exposta na tirinha. Então, lá vem mais uma para a gente, porque a nossa aula daqui a pouco termina, e aí a gente não pode nem parar para analisar melhor. Dorme na sequência. Olha, minha gente, essa tirinha aqui, ela tem informação aqui, Pisa, Itália, século... 12. Nós temos 12 aqui, não é? E aí nós temos aqui o menino, o filho, querendo dormir. Ele diz, mãe, não consigo dormir. E aí a mãe diz, aquela frase de sempre, conta carneirinho, que ajuda. E aí ele fica lá, né? Só que ele não obedece a mãe, né? Porque a gente que é filho, às vezes, a gente não gosta muito de obedecer não, né? E aí ele fica contando lá os coelhinhos. Mãe, não está funcionando. E aí, Leonardo, se eu for aí, estiver contando o coelho de novo, por que será que a mãe, sem estar presente no quarto, sabe que o filho não está contando carneirinho? Por que será? E aí ele assusta, não é? Vejam a expressão dele no último quadrinho. É porque ele percebe que parece que a mãe é vidente. Será que a nossa mãe é vidente? Sabe tudo. E ela sabia que ele estava contando coelhinho. Será que ela ouviu ele contando lá, hein? Um coelhinho, 2 coelhinhos, 3 coelhinhos. Mãe é ligada, tem ouvido, né? Que ouve mais do que todo mundo. E parece que contar coelhinho não adianta, né? Não adianta. Tem que ser carneirinho. Acho que cansa mais. Não conta um bichinho errado, porque senão a gente não vai conseguir dormir cedo. É isso aí. Então, vamos lá. Então, por que será, né? Esse susto? Falamos sobre isso. Então, a outra tirinha que temos aqui é essa, elefante. Aí vocês percebem aí o nome, não é? Que no meio ante aqui, em inglês, é formiga. Isso. E aí tem assim, quer ouvir uma piada suja e pesada? A formiga fala. Ela conta, né? Um elefante caiu na lama. Não, essa é antiga. Ela diz, não. Eu ia falar de um ser humano, que um ser humano produz cerca de 40 toneladas de lixo em sua vida. E aí o elefante olha e diz assim, isso é sujo e pesado, mas não é piada. E aí é interessante a gente perceber, não é, que a formiga está tentando falar, não é, do lixo que é produzido, mas o elefante, ele entende de outra forma, ele diz isso é sujo e pesado, mas não é piada. Então aí nós percebemos uma certa, não é, nas entrelinhas, como se fosse algo relacionado ao seu tamanho, ao seu peso, e aí nós temos que ter muito cuidado, Ele né? pensa que vai ser ele isso, pensa, né, professora? Não é? Aí quando a formiga fala, ele percebe, opa, realmente o assunto é sério, é outra coisa. Né? E aí a gente tem que perceber, aprender a analisar os discursos, não é? E nos posicionar também, tá bom? Seja conosco, seja com os outros. Fica a dica. Então, qual o significado aí da palavra suja e pesada no primeiro quadrinho? Né? Ele estava falando, né, do peso do elefante, mas no outro, não era bem isso. Então, qual o sentido da palavra sujo e pesado no último quadrinho? O sentido muda totalmente, tá certo? Então, é muito importante pensarmos nisso, né, no sentido da palavra que estamos pronunciando. Então, fica aí outra,
toque, toque, toque tem aí, não é? Alguém tocando enquanto o menino está dormindo na madeira. E aí o menino fala, pai, é fantasma. Calma, filho, os móveis da casa se dilataram por causa do calor. E agora que esfriou, estão estalando, né, fazendo barulho. E aí o fantasma olha e diz assim, se os móveis estão estalando, ninguém vai me descobrir aqui. Nunca saberão. Nunca saberão, não é? Mas a criança, nessa tirinha aqui, percebemos que o pai, não está entendendo o que o filho está falando. E agora é a vez de vocês, não é? Estarem aí praticando conhecimento. Pesquisa, analisa outras tirinhas, revisando esses elementos linguísticos que foram apresentados aqui, não é, pessoal? Então, nós vamos nos despedir, né, professora Vivi? Acabou o nosso tempo, voa. mas foi uma alegria analisar tirinhas com você, Sim. professora Adriana. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a Kézia, a equipe de produção e até mais, pessoal. Até a próxima.